E eu quero convidá-los a lermos um texto. Evangelho de Jesus Cristo conforme o escrito de João, capítulo 6. Eu cheguei ontem em casa de um compromisso e conectei lá com vocês, e aí eu conectei na hora que o pastor estava convidando para ler o texto. Pastor Júlio, né? Júlio. E ele disse assim, João capítulo 5. Eu disse, pronto, amanhã eu vou falar os 6. Pronto, tá bom? O texto que quero considerar como texto áureo é o versículo de número 8, que diz assim para nós: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus dizendo: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Amém? Se assente, por favor. Igreja querida, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para trabalhar com vocês nesta noite e considerar algumas lições, pensar do texto, palavras que estivessem relacionadas, palavras que estivessem conectadas com a proposta e com a ideia de imergirmos e, considerando todo o contexto desse texto, Deus falou ao meu coração sobre estarmos mergulhados nele. Esse mergulho em Deus é um mergulho de dependência, é um mergulho de vivermos na sua provisão. E este texto aqui trabalha muito essa ideia de provisão, de bênçãos adquiridas dos céus como um socorro. E lendo e relendo esse texto já há alguns dias, uma mensagem sabida de todos nós, extremamente conhecida, de uma maneira assim, muito clara, o texto se revela, e você deve estar me ouvindo e dizendo assim, pastor, eu já conheço esse texto, já li, eu já preguei sobre isso, eu já cantei sobre isso. E de fato, esse texto aqui, ele é muito claro nas suas pontuações, de formas que João escreve no capítulo 6, Mateus no 14, Marcos no 6 e Lucas no 9. Ou seja, nós temos pelo menos 4 evangelistas trazendo esse episódio. Então, quando se tem 4 pessoas trazendo o mesmo fato, você vai ter uma amplitude, aquilo que nós chamamos de visão holística do texto. Mateus, Marcos, Lucas e João narram esse episódio. E eu pude ter o trabalho e o privilégio de apanhar esses 4 evangelistas e pensar lições do ponto de vista de cada qual. Observe, Mateus, dentro da sua escrita, os senhores bem sabem, aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos e gentios, e João de uma maneira mais universal, João de uma maneira mais abrangente. Ele traz Jesus como Filho de Deus. E este episódio aqui, nesta passagem bíblica, o ponto doutrinário é Jesus sendo o pão da vida.
Os senhores sabem que todas as mensagens de Jesus tinham um cunho pedagógico. Jesus ensinava pregando, pregava ensinando, andava ensinando, ensinava andando. E todas as mensagens tinham um ponto doutrinário. E este aqui é Jesus, o pão da vida. Mas em todas as mensagens tem as suas minúcias, os seus detalhamentos. E nesta aqui eu pude pensar algumas lições. De nós estarmos debaixo de uma provisão. Nós estarmos mergulhados em Deus para sermos providos por Ele. Agora observe. Quando João começa escrevendo esse episódio, João diz assim: depois destas coisas. Ué, pastor, e o que tem nisso? Pois é, se você anteceder as páginas, você tem as coisas que João diz depois destas. Só que se você observar de um ponto de vista cronológico, de dia, período do dia, manhã, tarde, noite, quem dá um detalhe interessante é o Mateus. Porque o Mateus, quando vai narrar esse texto, ele começa na manhã do dia, lá no capítulo 14. E a manhã do dia é aniversário de Herodes, é festa na casa de Herodes. Tem música, tem dança, tem banquete, tem convidado. E de repente vem uma garota dançando, o Herodes se agrada e diz: quer ganhar um presente? Ela não sabe o que pedir, vai dizer à mãe: Herodes vai me dar um presente. Aí a mãe disse assim: minha filha, agora é a hora, pede a cabeça do profeta. E quando a menina chega e diz: Herodes, já escolhi o presente, o que é? Cabeça do profeta João Batista. O Herodes fica impactado com aquele pedido, mas não tem como retroceder e diz assim: decapitai-o. João já estava preso porque havia denunciado um caso que o Herodes tinha com a mãe da garota, Herodias, né? E quando decapitaram João, vem trazendo a cabeça numa bandeja no meio da festa. O texto não diz se a festa parou, e o texto só diz que entraram com a cabeça. E quando entraram com a cabeça na bandeja, os discípulos de João foram apanhar o corpo para sepultá-lo e levaram a notícia para Jesus. Os senhores sabem o texto. E quando chegaram com a notícia para Jesus, dizendo que João Batista havia sido decapitado, o texto sagrado diz que Jesus quer se retirar um pouco para descansar. Pastor, Jesus vai viver uma espécie de luto, sim, solitude, talvez. Quem era o João? João era um profeta de Israel e o primo de Jesus. Então aqui nós temos Israel perdendo um profeta e Jesus perdendo um familiar, um primo. E quando Jesus diz para os discípulos: eu vou me retirar, eu preciso descansar, eu quero ir num lugar à parte. Eu gosto dessa expressão do texto, ir ao lugar à parte. É quando ele pega o barquinho com os seus discípulos e vão para o outro lado, ou cruzam as águas do mar de Tiberíades, ou águas de Genezaré, ou da Galileia, é o mesmo lugar. E nesse cruzar das águas, a multidão vai por terra. É quando o João começa dizendo o texto: depois destas coisas. Que coisas? A morte do primo, a morte do profeta. Então, depois destas coisas, Jesus passa para o outro lado quando João começa a narrar o texto. Só que olhe cá, a síntese desse dia é manhã de festa, mais ou menos ali na hora do almoço, cabeça de João Batista cortada. Jesus parte para o outro lado, já é fim de tarde.
A multidão vai por terra e ele multiplica pão e peixe. Você conhece o texto? Depois ele diz para os discípulos: vão, que eu vou subir e orar. Enquanto ele vai subir o monte e orar, os discípulos estão cruzando as águas. Vento forte, já é madrugada, mar encapelado, águas revoltas. Jesus lá de cima vem andando em cima das águas, para tudo. Pedro salta do barco, Jesus o socorre, e a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Amanhece o outro dia. Quando amanhece o outro dia, todos ficaram sabendo que tocaram em Jesus, ficaram curados. Ué, pastor, o que eu tenho a ver com isso? É por causa disso aqui. Depois destas coisas. Que coisas? A morte do primo, a morte do profeta. Depois destas coisas, Jesus multiplica pão e peixe, acalma as águas e cura todo mundo que tocou nele. Você percebeu? Que depois de uma notícia trágica, Jesus ainda multiplica pão e peixe, acalma a tempestade e cura todo mundo. E onde é que o senhor quer chegar, pastor? Cheguei para dizer para alguém, e você por qualquer coisa já quer parar. Jesus não. Jesus, depois de uma notícia trágica, ele acalmou a tempestade, multiplicou pão e peixe e ainda curou todo mundo. Então eu vim aqui para dizer para alguém que quem está num propósito, que quem está num tratado, quem está no enfoque, irmão, pode acontecer quaisquer coisas no seu entorno, ele sabe para que veio, ele sabe a quem serve, e ele sabe para quem está fazendo e a quem vai fazer. O pastor disse algo aqui sobre o final do ano. Eu já quero liberar uma palavra profética. Estamos no penúltimo dia do mês de agosto. Tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Não importa o que acontecer, o seu propósito é maior, o seu foco é maior. Ok? Ok. Dito isso, a Bíblia continua dizendo assim para nós. Quem já me ouviu aqui no Aviva, eu gosto de sermão expositivo, então nós vamos mergulhar nesse texto. Diz o texto para nós: depois disso, Jesus com os seus discípulos passou para o outro lado de Tiberíades, ou da Galileia. Olha que lindo. Seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então a multidão seguia-o, numerosa multidão, que aqui o termo no grego é muita gente, uma enorme multidão, e seguia. Olha para cá. Seguindo ele, porque a fama de Jesus é que ele curava, Então alguém dizia assim: cura, cura, ele cura, vamos, e foram. Seguindo-o porque ele curava, o texto diz, na escrita de Mateus, que os discípulos de Jesus e Jesus vão por água e eles vão por terra. Chegaram, onde? Do outro lado, versículo 3. Então subiu Jesus no monte, assentou-se ali com os seus discípulos. O assentar ali dá uma ideia, no sentido original, que ele coloca a cabeça entre as pernas. Sabe quando você apoia as mãos no joelho e coloca a cabeça? Por que isso, pastor? Porque depois do versículo 5 diz para nós que erguendo os olhos. O versículo 4 é um ponto cronológico. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Só para termos uma ideia de tempo. Agora o 5 é interessante quando diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Agora vem cá. O povo está vindo? Sim. A multidão está vindo? Sim. Tem alguém com alguma faixa escrita: queremos pão? Não. Tem alguém gritando: fome? Não. A Bíblia diz que eles vêm em busca de uma cura, porque Jesus fazia sinais. Enquanto a multidão vem em busca de uma cura, Jesus, erguendo os olhos, a Bíblia diz que ele disse para Filipe: onde compra pão para esse povo comer?
Ué, pastor, quem é que pediu pão? Ninguém. Quem gritou fome? Ninguém. E da onde é que Jesus vê que esse povo tem fome? Eu gosto disso aqui, ó. Vendo. E Jesus erguendo os olhos e vendo. Para nós, vendo é o quê? É o seu estereótipo. Ó, tô te vendo, hein? Ô, te vi, hein? Ó, tô te vendo, hein? Se você observar esse termo aqui no original grego, que é escrito no Novo Testamento, o ver de Jesus é um notar, é um identificar, é um sondar, é um perceber profundamente por causa da atenção que denota esse olhar. Então, quando os discípulos olharam, talvez disseram: tem uma multidão vindo aí. Mas quando Jesus olhou, ele disse: espera lá, tem alguém que tem pão para eles comerem? Ué, Jesus, onde é que o senhor percebeu? Onde é que o senhor sabe que eles querem pão? É porque o meu olhar é diferente. O meu olhar é diferente. Agora, deixa eu pensar isso aqui e irmos para os 6. Escute bem. Quando o povo não tem nenhuma faixa de fome, nenhuma faixa de pão, eles vêm por causa de uma cura. Mas quando Jesus dá uma olhada, Jesus percebe: alguém tem pão para eles? É Jesus dizendo assim para nós: Otoniel, eles vieram desejoso de algo, mas eu sei na verdade o que eles precisam. Eu tenho uma palavra simples para dizer para o coração de alguém. Talvez você veio aqui projetando, decidido, sonhando em alguma coisa. Eu não vou lhe frustrar não, mas eu preciso dizer isso. Às vezes viemos diante de Deus pensando em algo, querendo algo, mas Ele sabe na verdade o que eu preciso. Ué, pastor, então Ele vai me frustrar? Não, porque o que eu quero pode ser o que eu não preciso. Agora Ele me dá o que eu preciso e fica firme que Ele também vai te dar o que você quer. Eu creio nisso. Eu creio. E eles chegaram. Só que é tão interessante que Jesus olhou para Filipe. Repita comigo, Filipe. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Jesus chamou um. Qual é o nome dele? Filipe. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui? Vamos, pastor. Ué, tinha 12, chamou um. Como é que você sente quando você é destacado entre 12? Ah, pastor, eu tenho 2 extremos. Primeiro, por que eu? Tem mais 11 aqui? Por que eu? Esse é um extremo. Outro extremo. Pode falar, hein? Se entre os 12 o Senhor me chamou porque realmente eu tenho alguma coisa para dar. Diga, o que é? Eu posso ter esses 2 extremos de respostas ou de reações quando eu sou destacado entre alguns. Aí Jesus olha para 12 e diz: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Pastor, que pergunta óbvia. Que pergunta tranquila. Tranquila? Eles estavam num lado, do outro lado, numa banda, se você gosta desse termo. Eles estavam do outro lado do lago. Ué, pastor, o que é que tem nisso? Pois é, Mateus diz do outro lado, Marcos diz do outro lado, João diz do outro lado, Lucas não. Lucas, quando vai escrever isso, Lucas diz assim, ó: e passaram do outro lado numa cidade chamada Betsaida. Você viu que começou a melhorar? Mateus, Marcos e João diz que era do outro lado. Lucas já disse: opa, pera lá que só não estão do outro lado. Tem um ponto geográfico. Onde é? Betsaida. Então quando chegaram lá, Jesus olhou e disse: Filipe, onde compra pão? Alguém perguntou: por que Filipe? Porque João capítulo 1, versículo 44 diz que o Filipe era de Betsaida. Então quando Jesus chegou lá, Jesus deu uma olhada e falou assim: bom, nasci em Belém,
cresci em Nazaré, estou morando em Cafarnaum, não conheço Betsaida. Felipe, onde compra pão aqui? Aí eu comecei a entender o texto, que é Jesus dizendo assim para nós: Otoniel, eu não vou exigir de você respostas em lugares que você não conhece. Quem morava em Betsaida? Quem era de Betsaida? Nativo em Betsaida, oriundo. Então Jesus parou e disse: já sei quem pode responder essa minha pergunta. Ué, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Muito. Quem mora lá naquela casa? De quem é aquele cônjuge? De quem são aqueles filhos? Então por que você quer resposta para lá, quando quem conhece lá? Eu estou assim por causa da minha igreja. Quem é que mora lá? Eu estou assim por causa da minha sogra. Quem é que mora lá? Eu estou assim porque... eu penso que está na hora de nós assumirmos essa responsabilidade de darmos respostas para lugares que é ambiente nosso. Aí eu já quero dizer para alguém que intercessão outras pessoas, pastores, ministérios fazem. Quaisquer um pode interceder por você, mas vida espiritual, quem tem responsabilidade é você. Então quando você troca miúdos, isso você começa a perceber. Por isso que Jesus perguntou para Filipe, porque Filipe conhecia esse lugar. Então eu quero ministrar uma palavra do céu para o coração de alguém, que você vai ter respostas de ambientes que você vive. Você vai ter resposta de ambiente que você mora. Lá na tua casa, Deus vai te dar uma palavra profética. Lá no teu trabalho, Deus vai te dar uma palavra profética. Aqui nesse ministério, Deus vai te dar uma palavra. Eu vou dizer mais para alguns: chame essa responsabilidade. Diga: quer saber de cristianismo? Pergunta para mim. Quer saber de Jesus? Pergunta para mim. Quer saber sobre Deus? Pergunta para mim. Quer saber sobre vida? É essa responsabilidade que você tem que chamar. Aí não, a resposta é para você, você fica transmitindo, transferindo, né? Pergunta lá. Aí sabe o que é mais lindo nisso tudo? Que Jesus disse assim: onde compra pão? Aí João escreve: ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Ué, pastor, que confusão é? Se Jesus já sabia o que ia fazer, por que pergunta? Já parou para pensar nisso? Ué, por que Jesus? Aí o texto responde de maneira prática. Perguntou para experimentar, porque bem sabia. Mas aqui eu começo a pensar com você: pastor, por que Jesus pergunta, sendo que já sabe o que vai fazer? Proposta número 1: para esgotar as minhas possibilidades, se é que eu as tenho. Segunda, para ver se eu digo alguma coisa para me envolver no que ele já sabe. Olha que coisa, irmão. Se ele já sabe, por que não faz só? Mas mesmo ele sabendo, ele diz: quero te envolver. Mas eu não tenho nada para oferecer, mas eu quero te envolver. Mas eu não tenho resposta nenhuma, mas eu quero te envolver. Mas eu não conheço nada disso, mas eu quero te envolver. Mas quem sou eu nisso? Mas eu quero. Esse Jesus é maravilhoso demais. Ele sabe da minha finitude, ele sabe da minha pequenez, ele sabe da minha impossibilidade, mas ele ainda diz: e aí, Otoniel, diga alguma coisa aí. Mas por que o senhor quer? Eu quero ver se você tem algo para dizer. Mas e se? Fica tranquilo, só estou te perguntando, mas eu já sei o que vou fazer. Eu tenho uma palavra profética. Alguém quer receber isso? O que, pastor? Tudo que está acontecendo contigo, que você pensa que não vai dar certo, que não tem jeito mais, ele já sabe. Ele já
sabe. Ele já sabe. Ele já. Você pode levantar a mão profética assim, bater na mão de alguém e dizer assim, ó, ele já sabe, relaxa. Ele já sabe, tranquilo. Ele já sabe, tranquiliza. Ele já sabe, fica em paz. Ele já sabe, adore. Ele já sabe, bendiga. Ele já sabe, tranquilize-se. Ele já sabe. Pastor Eduardo, eu vim dizer para alguém aqui como o céu se abre e Deus pega na mão de alguém e diz, eu não perdi o controle, não. Ei, eu não perdi o controle, não, 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 não. O texto diz para nós, respondeu Filipe. Uau, Filipe tem resposta, irmão. Olha o que Filipe responde. Não lhes bastariam 200 denários de pão, para que cada um desses recebesse um pedaço. Eu pergunto, o Filipe tem denário? Não, ele disse o quê? Não lhes bastaria, ou seja, não tem, mas se tivesse 200 denários, ele tem? Não, mas se tivesse, ele está dando uma possibilidade já na sua impossibilidade. Agora escute bem, 200 denários, quanto é 200 denários, pastor? Alguém tem um denário aqui? Não tem, né, irmão? Aqui no Aviva Leste é só euro, né? Euro, dólar. Quanto é um denário? Ih, pastor, não tem nem ideia. Pois é, dinheiro corrente bíblico, mas a Bíblia diz quanto é um denário. Mateus 20 diz que um denário era um dia de trabalho de um trabalhador rurícola, braçal, na vinha, vinhateiro, viticultor. Um dia de trabalho era um denário. Então o que que Filipe está dizendo nas entrelinhas? Jesus, nós vamos ter que trabalhar 200 dias, cara, para ver se dá de comer para esse povo. Era Filipe dizendo assim, ó, não tenho, mas até que tenho uma ideia. O quê? Vamos trabalhar 200 dias para ver se dá para dar um pedaço para cada um. 200 dias é o quê, irmão? Ih, rapaz, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 6 meses e 20 dias. Já pensou, irmão? E o povo com fome? Se esqueceram que quem estavam com eles, Jesus deu uma olhada e disse, como é, Filipe? 200 dias. Aí quando eu estava lendo isso, eu pude pensar do texto essa verdade para dizer para alguém, o que para você demoraria 200 dias, o que para alguém demoraria 200 dias, o meu Jesus desce na casa hoje e diz, eu posso resolver agora. Eu vou liberar essa palavra para quem quer receber. O diagnóstico médico veio para o processo de terapia, de tratamento medicamentoso, e só daqui 6 meses vai ver o que é que dá. O meu Jesus desce na casa e diz, eu posso curar ainda hoje. O processo jurídico que pode demorar daqui 200 dias, o meu Jesus pode resolver ainda hoje. Aquilo que alguém vai assinar para demorar 200 dias, Jesus desce na casa agora e diz, é hoje, é hoje, é hoje. Quem é que pega essa palavra profética? Deixa eu ver quem pega.
Estou falando com alguém que veio aqui dizendo: pastor, que isso? Que demora é essa? Que morosidade é essa? Jesus está aqui, irmão. Vamos lá, que eu preciso terminar aqui o texto, que eu estou no versículo 7. Quando Filipe responde isso, o 8 diz assim para nós: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus. Vem cá, André. O André chega como quem? Deixa eu livrar esse meu brother dessa incredulidade. O André chega como salvador da pátria. Mas o André tinha esse perfil já, né? O André sempre chegava assim trazendo alguma coisa. Você percebeu? Aqui, versículo 9 diz que ele trouxe um rapaz. Lá em João 1 ele levou Pedro. Em João 12 ele levou os gregos. Sempre ele levava alguma coisa assim. Só que é interessante que o André sempre levou e ninguém pediu nada. André era assim. André não precisava pedir. Jesus pediu para André aqui: procure um rapaz. Não. Percebeu que tem gente assim na igreja? Mas não vou falar de André hoje não. Eu só vim aqui pensar isso aqui, O André chega e fala assim, tem aqui um rapaz. Você conhece o texto? Quantos pães? 5. Quantos peixinhos? 2. Só que o mesmo André que trouxe é o mesmo André que disse assim, mas o que é isso para tanta gente? Você percebeu que tem dia que nós somos assim? Você acorda de manhã e disse: tem aqui um rapaz com 5, 2. Mas o que é isso para tanto boleto? Tem manhã que você acorda e diz: tem um rapaz aqui que se... que é isso para tanta oposição? Sabe o que eu acho mais lindo? Jesus tinha pão e peixe. Os discípulos tinham pão e peixe. Quem tinha pão e peixe era o rapaz. E a Bíblia traz para nós alguma dificuldade que André teve de dizer para o menino: me dá aqui. Não. Mas o menino logo deu. Pastor, mas esse aqui era para quem? Para o menino. 5 pães e 2 peixes, meu irmão, era para quem? Só para o menino. Não era pão francês que você sabe disso. Eu só estou chovendo no molhado aqui nessa questão cultural da época. Era um bolachão assim, de cevada, não é nem de trigo que era a primeira linha. É cevada, fininho assim. 2 peixinhos. Peixinhos. Só era um lanchinho para o menino. Mas o menino entendeu que compartilhar o que se tem abre espaço para o que se falta. E ele deu. Eu pergunto de novo, pergunta retórica: Jesus tinha? Não. Os discípulos tinham? Não. Quem tinha era o menino. Você percebeu? Que ele entregou na mão de André, André entregou na mão de Jesus. E o milagre, pastor? Começa aqui. Por que o milagre começa aqui? Porque o milagre começa quando a mão de quem tem entrega na mão de quem pode. E ele entregou. Eu vim aqui dizer essa mensagem simples para o coração de alguém. Tem? Ele pode. Tem? Ele pode. Tem? Ele pode. Tem? Ele pode. Mas é 5 pães e para o menino também era um pouquinho. Estou falando com alguém que veio aqui dizendo: pastor, tão pouquinho que eu trouxe, entrega. Pastor, eu hoje estou aqui, não tenho força nem de dar aleluia, eu só dei alê. Então dê o alê para ele, que ele pode. Pastor, eu não tenho nem força para dar glória a Deus, só glória. Então diga glória. Ele pode. Entrega o que você tem na mão de que ele... Eu estou sentindo graça. Meu Deus do céu, eu
preciso dizer isso para alguém. Você conhece o texto de 2 Reis 4? Você conhece a Bíblia, você sabe. Quando o profeta olhou para a mulher e disse assim para ela: o que você tem em casa? Ela disse o quê? Tua serva não tem. De repente ela disse: senão uma botija. Aí se você olhar para o texto, você tem dúvida. Ué, pastor, peraí, essa mulher tem ou não tem? Ih, pastor, ela era omissa? Não. Dúbia? Não. Como não, pastor? Sendo que ela fala, sua serva não tem nada. E depois ela diz, uma botija, ou um pouquinho. Ué, pastor, tem ou não tem? Se você sempre teve dúvida disso, hoje eu vou tirar a sua dúvida. Ué, pastor, por que a mulher responde assim? Porque ela era mulher. E mulher é assim mesmo. Abre o guarda-roupa e diz: não tenho nada. Calma. Isso aqui não é heresia, não. Vou deixar claro, isso aqui é uma brincadeira. São as pessoas que falam: ó, pastor lá, ó, não é herético. Não é disso, não. Eu tenho minha esposa lá em casa e minha filha. Irmão, você sabe disso que eu vou falar agora. Roupa velha para homem é roupa. E roupa velha para mulher? Usada uma vez. Só que eu achei interessante o paralelo, pastor presidente, de 2 Reis 4 com João 6. Que a mulher disse assim: só tem um pouquinho. O menino tinha 5 pães. Você não vê Jesus desprezando e nem o profeta desprezando. Bem, o que vai fazer com um pouquinho? Aí o profeta disse: pega muito vaso vazio, e do pouquinho que você tem vai despejando. Ó. E Jesus, mesma coisa. Não joga fora os 5 pães e 2 peixinhos, não. Desses 5 nós vamos. Por que, pastor? Porque o céu funciona assim, ó. Quando não tem, cria. Quando está bagunçado, transforma. E quando tem um pouquinho, multiplica. 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 Eu vim profetizar para alguém que quer receber esta noite. Se você tem um pouquinho, dá para ele, que ele vai multiplicar. Eu creio nessa palavra. Pastor, mas eu tenho um pouquinho. Entrega. Agora vem cá. Se você fazer um paralelo com esse processo todo, os discípulos de Jesus eram fenomenais, porque ele disse assim: é só isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? E o Filipe tinha respondido já: não tem 200. Se tivesse. Só que você percebeu? Como é que foi a pergunta de Jesus? Onde compraremos pão? Onde? Não quanto era, e nem se tem alguém que tem. Era só onde. Então você tem que aprender a responder as perguntas do céu. Onde? É só chegar em frente. Vou profetizar aqui para quem gosta de receber. Chega em frente àquele condomínio, só faz assim para o céu, ó. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para que alguém estivesse imergido em Deus, para viver a provisão de Deus. E Deus falou comigo: esse texto vai chacoalhar a estrutura de gente. Eu estou liberando essa palavra para alguém. Chega em frente ao lugar e diga: eu não tenho, eu não posso, eu não sou, mas tu és, aqui é o lugar. Bate o pé, firma a promessa, recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem é que pega isso? 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 Quem é que pega?
eu começo a encerrar. Olha só. Entregaram na mão de Jesus. Agora escute isso aqui. Na mão do menino dava para o pessoal comer? Você sabe, eu vou começando a encerrar. Dava ou não dava? Não dava. Na mão do menino o povo comia? Não, era só ele. Agora você percebeu? Quando eu me disponho, então guarde isso para o seu coração. A minha disposição, a minha disponibilidade diante da minha impossibilidade, Jesus começa a suprir a minha necessidade. Estou falando com gente que chegou, mas está aqui. Pastor, não tinha força. Tenho força para nadar não, mas para mergulhar, fico lá mergulhado e Ele me sustenta. Aí entregou na mão de Jesus. Jesus disse assim: senta todo mundo. Você conhece o texto? Eu vou encerrá-lo agora. Senta todo mundo. Aí sentou. Aí Lucas dá o detalhe. Que Jesus entrega na mão dos discípulos para que eles distribuíssem. Ok? Simples entender, né? Agora eu fiquei pensando nessa distribuição. Como é que foi essa distribuição? Imagine eles todos pegando de Jesus um pedacinho, porque Jesus distribuiu para os 12, para que os 12 distribuíssem. Aí os discípulos olhou e falou: esse picadinho aqui, esses picadinhos de pão e peixe, vamos lá. Aí imagine o João servindo. Já pensou no João servindo? O João, o apóstolo do amor. Olha o João servindo. Olá, querido, pega um pedacinho. Jesus é maravilhoso, né? Pega outro. Esse, ó, olha lá, a Jesus lá, ó. Pode pegar, pega mais um, pega isso. Esse é o João servindo. Imagina o Pedro servindo. Vai, pega logo que eu não sou garçom. Vai, pega logo. Já imaginou o Tomé servindo? O Tomé, olha o Tomé servindo. Ó, pega só um pedacinho, vai que não dá. E a Bíblia diz que o povo comeu. Eu acho que foi daí que surgiu a doutrina que os crentes gostam de. Comeram, fartaram-se e ainda sobrou quantos cestos? Quantos? 12. Você sabe, sobrou 12. E quando os discípulos eram? 12. Ah, pastor, já sei, 12 para os 12. Ué, podemos pensar assim? Podemos. Agora, existe um texto que absolutiza isso? Não. Existe um texto que diz, e exato? Não. Agora você percebeu que tinha 12 discípulos. Por que sobrou 12 cestos? Já sei, pastor. Um para cada um. Óbvio. Um para cada um. Agora o mais lindo é aqui. Onde? Só Marcos dá o detalhe. Só Marcos diz que eles não tinham tempo nem para comer. Pensa no dia. Manhã, aniversário do Herodes, notícia da cabeça do João. Passaram do outro lado. Chegou, multidão, deu tempo nem de almoçar, lanchinho da tarde, serviu todo mundo. E era pouquinha gente, irmão. Era 5.000
homens. Mateus diz, tirando mulheres e crianças, para mais de 15 mil. 15 mil se todos eram casados, 10 mil. Mas filho de crente é sempre 7, 8, 9, mas 20. Vamos nem contar. Mas era muita gente? Já imaginou 12 servindo 5 mil? Já imaginou? As vezes que passaram com a bandeja, dizendo, e o estômago? E eles. Aí quando serviu todo mundo, Jesus disse assim, sobrou 12, um cada um. Aí Jesus falou comigo nisso aqui, Otoniel, percebeu? Que você pode até servir com fome, mas vai ter uma hora que quem serve. Eu disse, então como assim? Estou falando com alguém que tem culto que você vem dizendo, oh meu Deus, fala comigo agora. Aí alguém senta do lado e diz assim, não tem uma palavra de Deus para mim não? Aí você vem, senta e diz assim, oh, alguém podia vir orar para mim, né? Uma pessoa do lado diz assim, você não pode orar por mim não? É Deus dizendo, é difícil servir com fome. Orar por alguém para provisão e o seu milagre entalado na garganta. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém esta noite, o céu não fica devendo nada para mim. Eu estou certíssimo de que Deus está provendo muita gente aqui. Agora escute isso. Quantas vezes você já acalentou alguém chorando por dentro? Se você concluir o texto, você percebe que o cerne é Jesus, o pão. Você sabe disso. Queriam ovacioná-lo e ele saiu. Terminou o texto. Mas a aplicabilidade do mesmo para nós é essa. No exercício do cristianismo, muitas vezes você vai servir com fome, mas Deus marca uma quarta-feira para dizer para alguém, você trabalhou até hoje, você serviu até hoje, você ministrou até hoje, você abraçou até hoje, você se doou até hoje, você investiu até hoje, você esforçou, você demandou até hoje. Mas o céu me impulsiona a dizer que esta noite é a sua noite. Hoje é a sua noite dizer, ministrou, falou, profetizou, abraçou, ajudou, ministrou, mas esta noite o céu diz, eu rasgo o céu e envio uma palavra para te abraçar, te ajudar, te fortalecer, te encorajar, te levantar, te acalentar, te abraçar, te prosperar. Eu tenho uma palavra profética para uma viva na conferência e imersão. Aqueles que estão em Deus, Deus está dizendo, não vai faltar, eu vou prover, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou te dar. Só quem acredita nisso dá um pulo dessa cadeira aí e fica de pé.
serviu, fez, investiu, abraçou. Jesus me traz aqui para dizer para alguém: agora é a sua vez. Deus está falando com alguém. Eu quero te abraçar. Você vai viver a colheita nesses últimos 4 meses. Pastor, O senhor crê nisso? Muito. Está pregando para quem? Para nós. Recebo isso? Recebo tanto quanto prego. Que você vai sair daqui esta noite, mas tão abraçado, tão agasalhado. Alguém vai dizer: que é isso na sua mão? É o cesto. Do quê? Do que eu servi. Agora eu estou levando. Coloca a mão no teu coração assim, ó. Deus está falando com alguém. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, esta é a tua igreja, este é o teu povo, os teus filhos que aqui se reúnem, desejosos de viver em ti, para ti, por ti, para alguém. E esta palavra que emana desse texto é ministrada em nosso coração, para que saiamos daqui certíssimo que tu és o pão que nos alimenta, e é o pão que alimenta os teus ministros, homens e mulheres que desbravam, que avançam, que fazem, que investem no teu reino e na tua obra. E este ministério aviva, viverão
vivenciarão ao longo desses 4 últimos meses. A provisão que vem do céu. Alguém pode até dizer: mas o que é isso para muita gente? Deus fala nessa casa: eu sou a provisão, eu sou a provisão, eu sou a provisão. Você vai ser boca de Deus para pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas. Eu sinto uma graça de Deus aqui tão forte. Eu não sei o que você ouviu de sexta até hoje, mas Deus falava comigo fortemente: aqueles que mergulharem em mim viverão na minha provisão. Agora guarde isso para o seu coração. A dependência é a chave da providência. Eu reconheço os seus canudos, os seus diplomas e as suas habilidades, mas Deus fala conosco esta noite. Entrega. Bota aqui, ó, na minha mão. Bota aqui na minha mão. Que o que as tuas mãos não alcançam, eu faço as minhas. Eu não sei qual é o teu projeto, mas eu sinto muito forte de Deus aqui pela palavra, que o ministério Aviva viverá nesses últimos 4 meses. Ó, multiplicação, assim, ó, coisa terrível. Você vai liberar para pelo menos 3 pessoas, uma de cada vez, olhando no olho dela. A dependência é a chave da providência. Eu não sei se você vai olhar para trás, se você vai olhar para frente ou do lado, mas você vai dizer: a dependência é a chave da providência. Dependência é a chave, a dependência é a chave, a dependência é a chave, a dependência é a chave. Dependa dele, creia nele, entrega para ele, mergulhe nele. É dele, é para ele. Ele é Deus nesta igreja. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem glória a Deus, dê glória a Deus. Quem tem línguas estranhas, adore, celebra. É dele, 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 é dele. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. É dele, pastor Eduardo. É dele, ministério Aviva. É para ele, é dele para nós. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.